Oi pessoal, aqui é o Felipe Larios do Apple na Prática e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com você, queria falar com você sobre quando que é o momento ideal, ou se existe esse momento ideal, de você trocar o seu iPhone. Tá? Muita gente às vezes me pergunta, pô, vale a pena, não vale a pena? E a resposta, não tem uma resposta certa para isso, tá? O que tem são alguns padrões que a gente pode perceber, tá? E aí você faz a sua decisão conforme esse padrão. O que acontece? Você observando, desde, por exemplo, do iPhone 4, você viu que tinha o 4, o 4S, quando mudou para o 5, ele teve uma mudança maior, tá? Então, quando ele mudou para o 5, ele teve uma mudança maior, tá? Foi tamanho diferente, né? Entre outras coisas, principalmente o tamanho, o design diferente, tá? Aí o 5S foi bem parecido, tá? O máximo que colocou ali foi o Touch ID, tá? Então, o 5S, os S, a versão S, normalmente vem com algum tipo de aprimoramento, tá? Ele é como se fosse que as versões .0, né? Tipo o 5, o 6, tá? Eles são versões que fazem a primeira mudança mais radical, entre aspas, tá? E os S, o 5S, né? Por exemplo, o próprio 4S, né? O 5S, o 6S são versões de aprimoramento. Eles mantêm o mesmo design, mais ou menos, e eles incrementam algumas coisas que de repente poderia ter sido incrementada na versão 5 ou na 6, né? Mas eles deixam para fazer esse aprimoramento na S. Então muita gente, às vezes, ele recomenda você fazer na S, que na verdade seria uma versão mais completa, tá? Dessa versão 6 ou 6S, né? Ou do 5, entendeu? Então, o padrão até hoje, né? As versões .0, né? A 5, a 6, a 4, são de mudanças de padrão, tá? Vamos ver se o 7, né? Que é o que deve acontecer esse ano, se ele vai manter isso também. Então, a princípio é uma mudança de padrão um pouco maior, tá? Por exemplo, o 6, do 5S para o 6, foi a mudança de tamanho, né? A mudança de tamanho, iPhones maiores, o design é diferente também em relação ao 5S, tá? Agora, do 6 para o 6S, não tem uma mudança tão grande, tem algumas incrementações de melhoras de velocidade, de hardware, né? Mas, por exemplo, o 3D Touch, né? Que você aperta e ele sente a pressão, né? No 6S, tá? No 6 não tem isso. E agora no 7, vamos ver o que eles vão fazer. A princípio é uma mudança maior, né? Considerando o padrão, a gente vai ter uma mudança maior de design no telefone. Então, depende do que você quer. Tem gente que recomenda, por exemplo, se você está na versão, por exemplo, 5S, para o 6 tem uma mudança maior, né? Só que é mais de tamanho, mas, por exemplo, em termos de hardware, a diferença não é tão grande assim, tá? Você não vai sentir tanto, só se você se importar muito com o tamanho. Agora, por exemplo, para 6S, você já vê uma diferença um pouco maior de hardware, tá? A velocidade já tem uma diferença maior, a câmera já tem uma diferença maior, tá? Então, varia muito do que você... pulando duas versões, tipo do 4S para o 6S, 4S para o 5S, o 5S para o 6S, normalmente você tem um gap maior, assim como do 5 para o 6, tá? Do 6 para o 7, normalmente você tem, sempre quando você pula uma versão, ou seja, você fica mais ou menos 2 anos com o iPhone, você tem uma diferença maior, tá? Em relação a comparações, tá? Tem gente que troca todo ano. Se eu puder, eu sempre estou trocando, porque eu sempre gosto de estar vendo as novidades, até porque eu trabalho com isso, né? Então eu preciso disso para ajudar outras pessoas, tá? Mas para você que usa normalmente, eu recomendo que 2 anos está um bom tempo de você usar iPhone, tá? Você pode até ficar mais, tá? Eu tenho um iPhone 4 que ainda funciona. Minha esposa quebrou o iPhone 5S dela, que era meu antigo, e até a gente consertar, ela está usando o 4 agora. Depois a gente vai levar na assistência da Apple Store para consertar o 5S dela. Mas o 4 está funcionando, ela está com ela e está funcionando bem, tá? Então ele tem uma vida longa se você cuidar bem dele, é claro. Mas para você estar com um aparelho que não fique
demorando, esteja sempre mais atualizado, porque os aplicativos eles vão se atualizando sempre. Então eu recomendo você pelo menos ficar uns 2 anos e tentar trocar. Se não conseguir, não tem problema, fica mais tempo, tá bom? Agora, se você for que nem eu, que gosta de ser um early adopter, né, de sempre estar na novidade, aí você troca todo ano se você conseguir, tá bom? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido um pouco. É óbvio que fica a critério de vocês, qual a decisão vocês vão gostar, mas é só para vocês terem um pouco de noção de como que é o padrão da Apple em relação aos aparelhos, tá bom? Então, peço que você dá um curtir se você gostou, compartilhe com seus amigos, dá um comentário para me saber como é que você faz a troca dos seus iPhones, como que é o seu padrão de troca, tá bom? E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!